Então, gente, eu queria conversar com vocês uma coisa que vem acontecendo bastante recentemente na minha vida e que eu venho vivenciando bastante mesmo, né? Que é essa coisa aí de como ter sucesso em tudo na vida e também sobre viver as suas paixões, né? Então, isso que eu tô fazendo agora tem muito a ver com isso, né? Esse é o meu primeiro vídeo pro canal e para quem não me conhece, eu tenho também um canal de programação aqui no YouTube. Em poucos meses, né, em coisa de 6 meses assim, o meu canal chegou em 30 mil inscritos, o que é bastante coisa, e principalmente para um canal de programação é bastante coisa também, porque os maiores canais de ramo de programação, aí, carreira de tecnologia no YouTube, tem cerca de 100, 200 mil inscritos, não chega a passar tanto disso, né, só em alguns casos bem específicos. Então o meu canal ter chegado em 30 mil em alguns meses é bastante coisa, né? E eu fiquei bem feliz com isso, e o que isso mudou na minha cabeça, né? Deu um clique assim, que fez eu perceber que os meus projetos ou as minhas paixões na minha vida podem ser e devem ser, não sei se devem ser, né? Mas podem ser algo maior, né? Então eu comecei a ter o costume de transformar tudo em projetos. Qualquer paixão minha começou a virar projeto, né? Eu não sei até que ponto isso é saudável, né? Mas eu comecei a fazer isso. Então, o meu canal de programação é uma dessas coisas, é um dos meus projetos que eu transformei em uma paixão. Paixão, né? Porque programação para mim não é uma paixão, é um trabalho, né? Mas é algo que eu dedico bastante tempo da minha vida, eu consegui transformar isso em um projeto, o que faz eu me sentir mais realizado, né? Nem pelo dinheiro, alguma coisa assim, faz eu me sentir mais realizado, porque eu sinto que eu tô sendo intencional com a minha vida, né? O que mais? Além do YouTube, eu tenho outras paixões ou outras coisas que gastam meu tempo que eu tô transformando em projetos. Entre isso, entra música, entra também... Ó, eu vou mostrar aqui uma tela, isso aqui é bem pessoal, tela do meu Notion aqui. Eu tenho um negócio aqui chamado Jornada Ganeco aqui, que é como eu chamo os meus projetos intencionais, né? E eu também chamo eles dessa forma, projetos intencionais, ou só intencionais, que são as coisas que eu gosto de fazer na minha vida. Ganeco porque é o meu nome, tá? Pra quem não sabe. E, bom, eu tenho aqui programação, né? Programador, ó, tem que focar, né? Programador, tem Eisai Taiko, que é o meu esporte ou arte cultural favorita. Tem música, né? Sempre fui apaixonado por música. Tem viagens, e mais pra baixo tem uns negócios aqui, uns spoilers, mas não é muita coisa não. Mas, por enquanto tem esses 4 projetos na minha vida, né? Programação, 4 paixões, né? Que viraram projetos ou estão virando. A primeira, que é programação, ela virou o meu projeto, que foi o meu canal no YouTube, e que tá sendo o meu Instagram também, tudo. Eu tô criando todo um ecossistema de programação, o que é bem um trabalho pra mim mesmo, esse projeto, né? A segunda coisa é Eisai Taiko, que é o meu esporte / coisa cultural favorita, né? Esse aqui, Eisai Taiko. A imagem não é de Eisai, é de Taiko do Japão mesmo, mas o meu favorito é Taiko de Okinawa mesmo, que é o Eisai. Isso aí eu quero... eu já faço parte, na verdade, da liderança de um grupo que é bem grande aqui no Brasil. Então isso também já é um projeto bem grande na minha vida, eu gasto muitas horas por semana nisso, o que é muito bom. E por ser da liderança de um grupo, eu influencio e impacto na vida de muita gente com o Eisai, com o Taiko, que é um esporte, tá? Pra quem não conhece. Isso é muito legal. Música já virou um projeto também na minha vida. Então música, pra quem não sabe, aqui tem uma foto, por exemplo, de eu cantando na Paulista. Então, virou um projeto também, né? Eu comecei a cantar na Paulista, muito por influência de um amigo meu chamado Hideki. E também ele me chamou uma vez para cantar em um festival de música. Então, já cantei na Paulista, cantei no festival de música, apresentação, né, para várias pessoas mesmo. E foi bem legal, virou um projeto também. E a quarta coisa são as viagens, né? Tá aqui, viagens. Isso ainda não virou um projeto. E esse canal, na verdade, é a realização desse meu projeto de viagens, né? Porque eu quero transformar isso
eu quero produzir conteúdo de viagens pra internet também, né? É uma coisa que muita gente faz, né? Ó, mais uma pessoa aí gravando vídeo de viagem, mas eu quero fazer isso também. E nesse canal eu pretendo postar conteúdo sobre viagem, porque nesse canal aqui eu tô muito mais livre para postar o que eu quero, em comparação com o meu canal de programação, que eu prefiro focar nesse ramo de tecnologia, programação, carreira, trabalho e tal, né? Então aqui eu posso postar umas coisas mais diferentes e vai ser bem divertido, espero que vocês me acompanhem. E, bom, continuando a minha linha de raciocínio, esses projetos foram a forma que eu encontrei de transformar as minhas paixões da minha vida em coisas mais intencionais e coisas que eu pratico no dia a dia. Então, transformar tudo isso em projetos me ajudou a praticar as minhas paixões e continuar praticando, né? Então, porque às vezes a gente tem as nossas paixões, tipo, eu tenho minha paixão aqui por música, então eu tenho um piano aqui, só que às vezes ele fica só no canto, né? E a gente não toca, não faz nada. Então, ter esse projeto de tocar num festival, de tocar na Paulista, fez eu me obrigar a tocar mais piano em casa, cantar mais em casa, ensaiar e me divertir como um todo, né? Então, meio que eu tô me obrigando a fazer o que eu gosto, né? E é engraçado, né? Porque às vezes a gente não faz o que a gente gosta. Engraçado, né? Coisa engraçada demais. E aí o que aconteceu, por exemplo, nesse dia aqui que a gente foi na Paulista, ou no próprio dia que a gente foi cantar no festival, o meu amigo, ele me chamou do nada, né, pra ir cantar no festival, e eu não tava pronto, ele não tava pronto também, assim, maneira de dizer, né, mas a gente foi. E por quê que a gente fez isso, né? Porque tanto esse meu amigo quanto eu, a gente tem um pouco essa característica de fazer as coisas sem pensar, né? Sem pensar, porque senão a gente acaba nunca fazendo. E aí, eu acho que essa é uma lição muito importante, né? A gente fazer mal feito, né? Então, vou pegar minha aguinha aqui. Então, muitas vezes a gente acaba não fazendo as coisas porque a gente pensa demais, né? E a solução para isso é fazer de propósito mesmo, de qualquer jeito, assim. Não precisa ser de qualquer jeito, né? Mas, cara, não importa a situação, você tem que fazer e é pra agora, sabe? Não é pra amanhã. E foi isso que a gente fez pra tocar no festival que a gente foi se apresentar. Por quê que eu digo isso, né? Porque quando a gente foi apresentar lá, pô, a gente não ensaiou nenhum dia. A gente foi, assim, ele só me passou quais músicas que a gente ia tocar. Eu aprendi aqui em casa, algumas músicas eu nunca tinha ouvido na minha vida. Aprendi, poucos dias, assim, toquei aqui em casa. A gente foi e apresentou lá, né? E a prova de que a gente não se preparou é que, pô, a gente cometeu vários erros. Foi até engraçado. Em alguns momentos na apresentação a gente ficava em silêncio, porque a gente se perdia na música. Durante a apresentação, eu percebi que tinha uma música lá que eu não consegui tocar direito, ou uma ou duas, ou mais, sei lá. Não estava muito fácil de tocar, porque eu não tinha ensaiado tanto, né? Mas foi o suficiente pra gente apresentar, o suficiente para o público gostar, pra gente se conectar com o público. E o mais importante, foi o suficiente pra gente viver essa experiência por nós mesmos, né? Até porque logo depois que a gente acabou a apresentação, eu achei muito legal, porque uma das primeiras coisas que a gente falou é que a gente tem que ensaiar mais. E é claro, né? Porque a gente sempre precisa ensaiar mais, né? Mas o mais legal foi que a gente falou, vamos pra Paulista pra ensaiar, né? Então, eu lembro que antes a gente tocou 2 vezes na Paulista, que é a avenida aqui de São Paulo, né? E tocar lá tinha sido uma coisa assim que dava bastante ansiedade, né? Dá um nervosismo. Só que depois de ter apresentado num festival pra um monte de gente lá esperando essa apresentação, tocar na Paulista virou brincadeira de criança, assim. E isso foi muito legal. É como se a gente tivesse subido um patamar, sabe? Subido um degrau. Não que alguém tá um degrau acima do outro, sei lá o que eu tô falando, mas isso, fez eu me sentir melhor do que eu era ontem, né? Isso é muito legal. Bom, e essa é a minha forma que eu encontrei de atingir sucesso em tudo que eu faço na minha vida, porque eu acho que sucesso, pra mim, é você
fazer mais do que você gosta, você praticar suas paixões e viver elas no seu dia a dia, né? Para mim isso é o sucesso, porque isso tem muito a ver com aproveitar a jornada, né? Porque é isso, né? A gente tem que aproveitar a jornada. É tão óbvio, né? Mas a gente não faz. Olha a minha casa aqui, que legal. Ó, a varanda aqui autona. Mas é um pouco disso que eu encontrei para atingir o sucesso na vida, sucesso em tudo na vida. E esse vídeo é mais uma dessas coisas, né? Então eu queria criar esse canal para poder conversar mais com vocês, porque é uma coisa que eu adoro, poder conversar. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é conversar de um para um, nesse caso de um para objeto, porque eu tô conversando com uma câmera e mais especificamente com uma lente aqui, ó, tô olhando no fundo do olho de vocês. E é uma coisa que eu gosto muito e eu queria poder fazer mais. E é isso, esse é o meu objetivo com o meu canal. Espero que vocês gostem dele. Eu também tenho um canal de programação, se você quer ser programador. Eu também tenho uma newsletter que eu falo principalmente sobre programação, mas eu também falo sobre vida lá. Então, pra quem não sabe, uma newsletter é um negócio lá que eu mando um e-mail toda semana pra você e tem um textão lá de eu falando sobre a vida e falando sobre as coisas que passam na minha cabeça. E tem o meu Instagram, que é mais pessoal também, que atualmente eu posto principalmente coisas sobre programação, né? Porque é o meu trabalho aí na internet. Mas é isso, né? E agora eu tenho esse canal em que eu posso falar sobre qualquer coisa. Eu planejo aqui falar sobre viagens, reflexões mesmo, sobre música, todos os meus projetos. Posso falar sobre taiko também. É isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu espero que esse vídeo possa ter te inspirado a fazer alguma coisa melhor todo dia. E é isso, obrigado e até a próxima, gente. Falou!